O apóstolo Paulo escreveu desta forma. Olha o que ele diz: e da mesma maneira, aleluia, aí diz também o Espírito. Agora sim, que Espírito Paulo está se referindo, igreja? Você conhece quem é este Espírito? Que segundo a vontade de Deus, está bem claro na palavra, é da vontade de Deus que Ele, o Espírito Santo, viu, nos ajude em oração. Você sabia disso, irmão? Olha que coisa linda, nós não sabemos como orar, e nós não sabemos como pedir diante de Deus. Então o Senhor nos concede o seu Espírito, e o ministério do Espírito também é interceder por nós, é nos conduzir em oração. Você está entendendo, irmão? Você sabia que muitas vezes é necessário ter alguém que fale por você diante de outra pessoa, para que você possa ter êxito no seu pedido? Aprenda. O Espírito Santo nos conduz em oração diante de Deus, e Ele também intercede. Quando eu digo que Ele intercede, Ele fala a nosso favor, porque nós não sabemos como pedir a Deus as coisas. Amém? Então, qual é a boa nova, pastor? A boa nova é que se você foi alcançado por Cristo, pelo Senhor Jesus, no qual Deus nos amou, e foi o próprio Jesus que falou ao seu servo Nicodemos, no capítulo 13 de João, que o nosso Deus, Criador dos céus e terra, amor, olha a palavra, amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual é o nome do Filho? Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crer, acredita, confia, recebe como ungido de Deus, confessa como Senhor e Salvador da sua vida, não pereça, mas tenha vida eterna. E quais são as boas novas, pastor? É que quando você aceita de Deus o amor de Deus em Cristo, você recebe em Cristo o perdão de todos os seus pecados. Você agora é restaurado, e você vai receber da parte do Senhor Jesus o Espírito Santo, que vai passar a habitar em você, para te conduzir em oração, para te conduzir numa vida santa, para te capacitar a viver uma vida para a glória de Deus, ainda nesta terra, e que vai te selar para a eternidade com Deus, depois que partir deste mundo. Olha que coisa magnífica. Então diga para o seu irmão: se confessou Jesus, recebe o Espírito. Se tem o Espírito, está selado. Se tem o Espírito, está selado. Então, se você confessou Jesus e tem o Espírito Santo, não tenha medo. Medo de quê? De pedir a Deus.
Porque você pode dizer, mas eu não sei como orar por esta causa. Você pode dizer, eu não sei nem como pedir a Deus. Você pode estar falando, eu gostaria de pedir, mas não sei como. Se você tem Jesus na sua vida, você tem o Espírito Santo. E se você falar para o Espírito Santo, se você falar para Ele, Senhor, me conduza em oração, Senhor, me dê as palavras certas, Senhor, me ajude a pedir como convém, o Espírito de Deus vai colocar na tua boca as palavras que devem ser proferidas diante do Altíssimo. Aleluia! Você não sabe, mas o Espírito Santo te dá as palavras certas para que você tenha êxito na sua oração. E se você ainda está acanhado, mas tem Jesus, você pede em nome de Jesus ao Espírito Santo: interceda, Senhor, por mim. E sabe o que é que vai acontecer? O Espírito de Deus vai falar no seu lugar. E as palavras não serão suas, serão palavras do Espírito. E aí Paulo diz que vem um gemido inexprimível. Aleluia! Você já observou que quando você está em oração e você se entrega e você se enche da presença, você começa a falar línguas, você começa a falar em mistério? Por quê? Porque você sabe que está falando línguas estranhas, sabe que está falando em línguas, sabe que o Espírito Santo está falando com você. E como é que você sabe disso? É que você não entende o que está sendo dito pelo Espírito. Por isso para nós é mistério, porque você sabe que o Espírito está falando, mas você ainda não entendeu o que o Espírito está falando. O Espírito está pedindo, está intercedendo por você nesta hora. Aleluia! E por que Ele faz isso? Porque Deus assim determina, e foi assim da vontade de Deus que Ele nos ajudasse em oração. Ai, pastor, não sabia. Fique sabendo, o Espírito Santo é uma pessoa santa, toda poderosa e divina, que habita em nosso meio. O Senhor Jesus é representado no seio da igreja, na pessoa do Espírito Santo, que testifica dele. Ei, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. E quando essa palavra é pregada dentro de você, você está recebendo, porque o Espírito de Deus está testificando dentro de nós que essa palavra é verdadeira e que Jesus é o Senhor da nossa vida. Aleluia! Você não tem dúvida, você tem certeza dentro de você. Olha que coisa linda, você está agora sabendo que há uma pessoa santa, divina e toda poderosa, a qual Jesus disse: fale mal do nome de Jesus, que tem perdão. Fale mal do nome do Pai, do próprio Deus, que tem perdão. Mas Jesus nos alertou: não blasfeme contra o Espírito Santo, porque se blasfemar contra o Espírito, não tem perdão, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. E esta pessoa está conosco para nos ajudar a servir a Deus como convém, para orar conosco. Irmão, você tem chamado pelo Espírito Santo, irmão? Porque tem muitos cristãos que não têm conhecimento que habita nele o Espírito Santo, que o Espírito Santo está ali. É só você chamar por ele, é só você convidar ele para orar com você,
para te ensinar, para te dar entendimento da palavra, para orar como convém. Peça, meu irmão, peça, porque é pela fé. Aleluia. Quem está entendendo isso? E tudo isso por quê, pastor? Porque Deus nos amou. E esse amor é inexplicável. Então no verso 26, o apóstolo Paulo fala da pessoa do Espírito Santo. Amém? Do Espírito Santo. E ele aparece aqui como alguém que está para nos ajudar. Amém? Não é para nos oprimir, não é para nos destruir, é para nos ajudar na caminhada, é para nos ajudar no relacionamento com Deus vivo, é para nos ajudar a entender as Escrituras e a vontade do Pai. Aleluia! Mas tem crente que não conhece o Espírito. Então chame pelo Espírito Santo, que Ele está com você. Peça ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar. Ore. Você pode dizer amém? Amém. E Paulo disse que os gemidos inexprimíveis, né? Às vezes você chega, tem hora que é só mesmo, irmão, é só o Espírito intercedendo. Está ali só a face no pó. A gente está só um bagaçozinho e ele, mas você sente que quando ele está intercedendo, você vai se fortalecendo. Quanto mais você ora em línguas, mais fortalecido você fica. Aleluia! Você sabia disso, igreja? Por isso, quando descer com o joelho no pó, com a face no pó, desça de todo o seu coração e deixe Deus te encher de poder, de força, de graça, de ânimo, de gozo, de regozijo. Quem pode dizer amém? Amém. Então, meus queridos, no verso 27, o apóstolo Paulo diz assim, diz à igreja em Roma: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Quer dizer, aquele que examina os corações. Quem é que examina os corações, pastor? Quem sabe os sentimentos e pensamentos do ser humano? Tem hora que eu observo assim e fico pensando: o que essa pessoa está pensando? Ah, se eu pudesse entrar na mente, mas não posso. Não me foi me dado esse poder. Mas você vê que a pessoa está pensando, ela está parada, e você fica se questionando: o que ela está pensando? Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe o que ela está pensando, porque Deus nos vê por fora e nos vê por dentro. Deus nos cuida por fora e nos cuida por dentro. Aleluia! E a maior prova, irmãos, é que Ele, o Senhor, nos deu a sua palavra. Pastor, como é que se limpa uma roupa? Comprando sabão, põe na máquina, né, irmão? Que hoje tem a máquina, antes era na mão para lavar, esfregar, né? Alguns anos atrás, agora põe na máquina para... né? Daqui a pouco está limpa, né? Você olha para a roupa que estava suja e foi limpa, passou pelo processo da limpeza. Agora vem a pergunta: pastor, como é que se purifica a alma do ser humano? Como se purifica uma alma? Porque quando eu falo da alma, estou falando de pensamentos e sentimentos. Como é que uma alma é contaminada? O Senhor Jesus disse que a nossa alma é contaminada pelos nossos olhos. Amém? Você entendeu?
Porque os olhos são a janela do corpo. E ele disse: se o seu olhar for bom, haverá luz. Se o seu olhar for mau, malicioso, haverá trevas. E que grandes trevas serão, disse o Senhor Jesus. Então, como se contamina a alma? Pelos olhos e pela desobediência à lei de quem? A lei de Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. Todos que estão aqui sabem a diferença entre o certo e o errado, ou não? Sabe? Conscientemente nós sabemos entre o bem e o mal. No jardim do Éden, segundo as Escrituras, Deus falou para Adão, e Adão no seu estado de impureza, e Deus disse para Adão: de todas as árvores que há nesse jardim você pode comer, mas você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha a palavra, Deus disse: você pode comer até aqui, daqui você não deve comer. Por quê? Porque se você comer, você morre. Isso é bom, isso é mal. Está entendendo? Então Deus avisou a criação, Deus avisou a criatura, para o próprio bem da criação, para o próprio bem da criatura. Veja que as leis de Deus não é para o nosso mal, é para a nossa proteção. Irmão, quem aqui conhece o mundo espiritual por dentro? Ninguém conhece, irmão. Naturalmente, nós nos vemos, mas não nos conhecemos. É porque eu olho para você e digo: oi, tudo bem? Não, isso não quer dizer que eu te conheço. Por fora eu estou te vendo, estou te saudando, mas por dentro eu não sei quem é você, mas Deus sabe. Por que Deus sabe? Porque o olhar de Deus é raio-x. Ele vê a intenção do coração. E às vezes a intenção do coração pode ser revelada num ato simples. Quem está entendendo isso? A viúva de Lucas 21, ela tinha duas pequenas, o que, irmãos? Moedas. Mas ela foi para a fila da oferta, porque ela desejava, era a intenção dela honrar a Deus com aquelas duas pequenas moedas. E ela foi e depositou aquelas duas pequenas, porque o desejo era tão grande de honrar a Deus. A intenção dela era boa, porque era de honrar quem, irmão? A Deus. Não era de aparecer, mas era de honrar a Deus. E Jesus olhando, Jesus disse que aquela mulher deu mais do que todos os demais que colocaram a porção passando, que tinham para dar e deram à vontade. Porque nós aprendemos que Deus não olha a sua oferta como você pensa. Deus olha o motivo pelo qual você está ofertando. Se é bom, se é ruim. Está entendendo? Se eu oferto para aparecer, diante de Deus eu sou o quê? Então como é que eu devo ofertar? De todo o meu coração? É espontaneamente, com alegria, com prazer, porque a palavra diz que é estes que o Senhor ama, e Deus tem prazer nessas ofertas. Então, através daquele ato, Jesus disse que a intenção era boa. Então Deus conhece o coração. Quantos aqui confiam em Deus? Tu confia? O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, ele disse: olha a palavra, enganoso é o nosso coração. Quem afirma isso? A palavra de Deus afirma que o nosso coração é enganoso. Então quer dizer, se você confia
no seu coração, na sua força, se você confia no seu intelecto, no seu braço, na sua habilidade, o teu coração está te enganando. Só tem um que pode nos manter de pé em todo tempo, é aquele que nos criou. Porque nenhum ser humano permanece de pé pela própria força. Porque hoje somos novos, amanhã seremos velhos, se Deus assim nos conceder. E a nossa força, olha, vai se acabando. Irmão, quando eu iniciei meu ministério, eu tinha 33 anos. Hoje eu saio só remando. Jesus, tenha misericórdia, renova minhas forças. Minha oração é essa: renova minhas forças. Dá-me força, Jesus. Está entendendo? E nem tudo aquilo que a gente quer fazer hoje faz mais. Mas há alguns anos atrás a gente fazia com mais vigor. Hoje não. Por causa de quê? Da idade. Eu estou com 53 anos. Está entendendo? A estrutura, com o passar do tempo, vai se degradando. Está entendendo? Mas se Deus quiser, e se for da vontade de Deus, Ele nos dá força até o último dia da nossa vida. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Moisés, com 120 anos de idade, tinha o vigor de um menino, aleluia, diante do povo de Deus. Mas porque Moisés tinha aliança com Deus, compromisso com Deus, e boa intenção para com o povo do Senhor, e Deus o guardava, Deus o fortalecia, e o Senhor era com ele. Tinha guerra e peleja, mas Deus lutava com ele e ele vencia. Aleluia! Aleluia! Posso ouvir um amém? Amém. Pergunto se você não está assombrado. Está assombrado? Você nunca ouviu falar do Espírito Santo, da palavra de Deus, do Deus que tudo vê? Por isso Ele nos ensina. Nos ensina o quê? A fazermos o que é bom aos seus olhos. O Salmo 37, o verso 3 diz o salmista: confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o quê? O bem, e te alimentará o Senhor na terra. Aleluia! Aleluia. Mas pense num Deus Todo-Poderoso. Nos deu o seu Filho, nos deu o seu Espírito, nos concedeu a sua palavra e a graça da sua presença. Agora, eu não sei, talvez você esteja pensando muitas coisas, mas a palavra final que eu te deixo nesta noite é esta. Leia comigo o verso 28 para a gente encerrar a ministração. Você confia em Deus? Crê que Deus pode? Você crê que Deus é todo-poderoso? Nessa palavra que você está ouvindo, você o buscou, você terá dele uma resposta. Ai, calabacé! Aleluia! Eita Deus! E sabemos que todas as coisas, disse o apóstolo Paulo, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia! O que isso quer dizer, pastor? Que Deus pode pegar uma situação completamente adversa para nós e tornar ela uma situação favorável para nós. Está entendendo? Sabe aquela situação vergonhosa, vexatória, Deus pode invertê-la completamente. Deus pode mudar as circunstâncias, as situações, os tempos, as épocas, como Ele quiser. Por isso que diz, tudo contribui para aqueles que amam, para o bem, não é para o mal, é para o bem. Talvez você hoje esteja encarando problemas seríssimos, e só em você Deus sabe.
E você até já perdeu até a esperança de que algo dê certo, de que algo mude. Talvez você esteja até pensando como um dia pensou Marta diante da tumba de Lázaro. Quando Jesus disse, tira a pedra, ela disse, Senhor, cheira mal, porque já faz 4 dias que ele está morto. Aleluia. Jesus lembrou a Marta e disse, eu não te has dito, mulher, que se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Às vezes as pessoas dizem, irmão, Deus não faz vergonha a ninguém. Não, a gente tem que fazer vergonha a gente mesmo. Mas a vergonha faz parte do processo. Você já ouviu isso? Nunca falaram isso para você? Imagine se a pessoa do Senhor Jesus Cristo, pregada numa cruz, à beira de uma estrada, onde multidões de pessoas passam e ficam te olhando.